Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse nosso farol de luz que ilumina as consciências e consola os corações. Com muita alegria, nós estamos aqui para mais uma sexta-feira, para mais um Causos e Contos Espíritas. E o causo de hoje está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, de Chico Xavier e a Evaldo Vieira, por vários espíritos, não é? Esse conto de hoje é do querido Humberto de Campos. Irmão X nos traz a seguinte mensagem nesse capítulo Estudo na Parábola. Comentavam sobre a necessidade da divulgação da doutrina espírita quando o Rabi Zohar ben Osias, que era um distinto orientador israelita, hoje já convertido, consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, ele pediu licença a esse rabi para parafrasear a parábola dos talentos contada por Jesus e falou da seguinte forma: meus amigos, o Senhor da terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou seus 3 servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou a eles os seus próprios bens, a título de empréstimo, e disse a eles que os reencontraria anos mais tarde, na vida superior. Ao primeiro, ele transmitiu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência, a autoridade, e ao terceiro, entregou o conhecimento da doutrina espírita. Depois de um longo tempo passado, os 3 servidores, então assustados, vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias, para aquele acerto de contas. O primeiro já se adiantou e disse: Senhor, cometi muitos disparates, muitos erros, e eu não consegui realizar a sua vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com 5 talentos que o Senhor me pôs nas mãos, eu comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, e consegui outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade e a esperança e também a gratidão. E em alguns dos meus companheiros que acabaram ficando no mundo, ainda estão lá na terra. Perdoa-me, ó divino amigo, se eu não pude fazer mais. O Senhor então respondeu tranquilo: tudo bem, servo fiel, pois você não errou na intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. E aí veio o segundo, então: Senhor, por favor, me desculpe, perdoa a minha incapacidade. Eu não pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas, e eu acabei perpetrando lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que o Senhor me deu e com eles consegui angariar outros 2, que são a cultura e a experiência para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou satisfeito: está tudo bem, servo fiel. Não errou na intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra iniciada, renascendo, sob o amparo das afeições que ajuntastes.
O terceiro então se adianta e explica: Senhor, eu te devolvo o conhecimento espírita intocado e puro, qual o recebi da sua bondade. O conhecimento espírita, Senhor, é luz. E com o Senhor eu aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras. De modo que usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, em homens na terra que ainda estão tão divididos por pesadelos de inveja, ciúme, crueldade e ilusão, como eu ia empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim mesmo? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde quer que ela apareça? E em vista disso, eu tive medo da tua lei e julguei então como sendo a medida mais razoável para mim acomodar-me no sossego da minha casa, e assim pensando, ocultei o dom que o Senhor me recomendou aplicar a todos os meus irmãos, e eu restituo então essa riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos outros 2 colaboradores diligentes, que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivamente: servo infiel, não existe para tua negligência outra alternativa senão a de você recomeçar toda a sua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde está a sua equidade? Deu aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade. E a mim concedestes tão somente o conhecimento espírita. Como vai fazer cair sobre mim todo o peso da tua severidade? O Senhor então explicou com brandura: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que você podia ter ministrado, através de corrigir amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que eu te emprestei, não só perdeste pelo temor de sofrer e também auxiliar os seus irmãos, como também prejudicou a obra deficitária deles, cujos dias do mundo teriam alcançado um rendimento muito maior no bem eterno se você tivesse passado a eles esse quinhão de amor e serviço, humildade e paciência, mas você negou isso para eles. Senhor, Senhor, por que soluçou infeliz? Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Essa mensagem foi dada em Londres, na Inglaterra, no dia 10 de agosto de 1965. E ela é interessantíssima, principalmente para nós que estudamos a doutrina espírita, e chama a atenção 2 momentos, né? Aqueles que receberam os talentos e empregaram aqueles talentos, mesmo que de maneira deficitária, conseguiram multiplicar, né, aqueles talentos, conseguiram obter êxito
em alguns daqueles talentos, e aí, então, voltaram à terra, mas envolvidos, né, juntamente de amigos queridos a quem eles tinham auxiliado no passado. O irmão que tinha o conhecimento espírita, né, de reencarnação, de ação e reação, das nossas responsabilidades todas, o cristianismo redivivo que a doutrina espírita nos traz, esse que tinha o conhecimento e negou aos outros, além de não incrementar o rendimento daqueles outros irmãos, volta à vida em situação obscura. Por quê? Porque não cultivou o amor entre as pessoas que viviam perto dele, né? Isso chama muita atenção nessa passagem de entre irmãos e de outras terras. E para nós, especialmente que estudamos a doutrina espírita, fica o recado da nossa responsabilidade em aplicar, em pelo menos que a gente possa se esforçar, não é? Como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo empenho em que faz para se desfazer das suas más tendências. Então, fica para nós essa mensagem de disciplina, de responsabilidade, em pelo menos tentar aplicar os conhecimentos que essa doutrina maravilhosa nos traz. E eu finalizo aqui com uma breve mensagem de Emmanuel, muito querida ao meu coração, porque minha mãe sempre falava essa mensagem para a gente lá em casa, então eu quero compartilhar com vocês. Essa mensagem se chama Mais e Mais, de Emmanuel. A multiplicação é um dom de Deus à vida. Sementes que cultives produzirá sem conta. Mais recursos retidos, mais as preocupações. Quanto mais distribuas, quanto mais colherás. Quem mais ampara os outros, mais auxílio recebe, do que des, terás mais. Essa é a lei de Deus. Então, que a gente possa espalhar amor, espalhar humildade, paciência, tolerância, porque do que a gente dá, a gente tem muito mais. Meus queridos amigos, um grande beijo. Até a próxima sexta-feira, aqui no nosso programa querido Causos e Contos Espíritas.